Então, resiliência é quando a gente assume que as dificuldades virão, mas a gente vai enfrentar e o que vai sair do outro lado é um pouco melhor. O ser humano é aquilo que eu me torno. E me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros. Antes de qualquer coisa, para a gente ser ativo na nossa conquista de saúde mental, a gente tem que ter conhecimento e autoconhecimento. Não existe outra coisa se a gente partir do pressuposto que meu universo é do tamanho daquilo que eu sei. Se eu não sei, aquilo não existe e eu não posso usufruir disso. Então, saúde mental, gente, é muito, muito mais do que você não ter um transtorno, por exemplo. Você não ter um transtorno como pânico, como depressão, como déficit de atenção. Aí você vai falar, então eu não tenho nada disso, eu tenho saúde mental? Não. Se você não tem autoconhecimento e conhecimento, você está sujeito a ter qualquer coisa dessa em algum momento. Porque assim, autoconhecimento é eu saber quem eu sou e a que eu me destino, certo? Tem muita gente que não sabe a que se destina, mas sabe quem é, ou não. Saber quem é eu saber quais são meus lados positivos, quais são meus lados negativos, o que eu tenho como sentido da vida e como eu faço isso em propósito de vida. Então, quando a gente fala o conhecimento, eu primeiro tem que saber o que nós somos. Por exemplo, todos nós aqui somos humanos, mas somos seres humanos? Qual a diferença? Humanos, a gente basta nascer. Sou da espécie humana. Agora, se tornar um ser humano requer que eu haja como um ser humano. É um processo. Qual é a essência do ser humano? É um animal que agrega valores àquilo que ele faz. Então, se eu sou um ser humano de verdade, eu sou uma pessoa que tenho valores, virtudes, ou seja, pratico os meus valores para mim e para os outros e uso a sabedoria para poder saber exatamente a quem eu dedico o meu melhor, a quem não adianta dedicar e o que eu posso fazer para mim. Isso seria uma definição muito simples, uma definição bem de Epiteto, Epícoro, o próprio Platão também andou por ali. Então, ser humano é aquilo que eu me torno, e me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros, certo? O que é sentido de vida? Por exemplo, todos nós temos um sentido e nascemos com uma cola para saber. Cola que eu digo é colar mesmo, tá, gente? De alguma maneira o Criador nos deu uma cola. E essa cola vem em forma de talento, dom ou talento. E é muito interessante porque todos nós temos muito cedo esse talento aflorando. As crianças têm isso muito perceptível. O que acontece é que nós não estamos preparados para ver. Aí a gente começa a botar os meninos para jogar bola, as meninas para fazer balé, aquela coisa de manada. A gente fala tanto de manada, mas a educação é feita em manada. Quem aqui observa os talentos dos seus filhos? O sentido da vida, a gente traz uma cola. O sentido da vida é usar o talento que me foi dado, tá? Para eu poder montar o propósito da vida. Agora, o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e para que eu possa também beneficiar outras pessoas. Por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida, né? Quando eu tô melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam 4 pessoas que moram com você, não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito tem que ser para o mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo. Você convive com mais, se esforça para fazer mais. Mas não é isso. Antes que a gente se perca, todo humano é um animal, certo? Nós estamos dentro da natureza, certo? Nós não somos dono da natureza. Apesar da gente ter um delírio, né? A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, como qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor
que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o Sol levanta e fala assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, estou afim de fazer nada. O que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, eu não sei, não quero mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. Então, está na natureza uma lei que você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros, não é porque eu sou generosa, é porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é caos, é cosmos. O que quer dizer isso? Que o universo tem regras. A gente pode gostar ou não, mas existem regras. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo para a gente. Para a gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter coragem, resiliência, para a gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Autoconhecimento é aquilo que eu falei. Você tem que dizer para você, quem é você? Quais são suas melhores partes? Quais são suas partes que você tem que melhorar? Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil, na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo, né, do reino animal neste planeta? Colaboração. Só isso. A gente resolveu colaborar um com os outros. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então, uma burrice a gente competir como se o outro fosse inimigo. Não tem sentido isso. Então, quando a gente está falando de saúde mental, aí a gente vai para uma outra parte. A gente viu autoconhecimento, conhecimento, e a gente vai para uma coisa chamada resiliência. E antes da resiliência, coragem. Gente, para viver tem que ter coragem. Por exemplo, se a gente pensar todo dia de manhã no que a gente vai apresentar, a gente não sai da cama. Mas por que a gente sai da cama? Por que a gente põe despertador para despertar? Se a gente não sabe nem se vai amanhecer. Esperança, gente. O ser humano é feito de esperança. A gente tem que acreditar em algo. Senão a gente não vive. É por isso que eu digo para as pessoas, você pode não ter religião, mas você nunca vai deixar de ter espiritualidade. Nunca deixe de ter fé. Porque fé é para acreditar naquilo que eu não vejo. Tem gente que fala assim, mas como é que você acredita nesse teu Deus? Porque você não vê. Eu falei, meu filho, fé é exatamente isso. Eu não tenho essa prova cabal. Mas isso aí pode ser mentira. Se for, eu vivo melhor assim. Deixa eu feliz desse jeitinho que eu sou. Eu acredito, eu juro que eu acredito que quando eu me for, né, quando o trem da vida passar me chamando, eu acredito piamente que eu vou chegar lá na fila. Na fila dos que tentaram fazer o seu melhor. Eu vou lá em cima, vai ter muita gente errada, mas eu vou ficar na fila, nem que eu seja a única. E eu vou estar ali. Se eu estiver errada, ok, na outra vida eu vejo. Mas eu tenho que ter minhas convicções, né? E aí a gente vê, para ter saúde mental, você tem que ter coragem para agir. Esquece. E você tem que agir. Aquilo que eu falei. Se tem um serviço que você pode acionar, você tem que acionar. Você tem que tomar decisões na sua vida. A geração atual está muito mais frágil do que as outras, porque os pais resolveram fazer o quê? Vou dar tudo aos meus filhos que eu não tive. Gente, dar tudo para um ser humano é apostar no fracasso dele. É apostar, é fazer um tratado
arrebatado. Porque, por exemplo, muitos de nós aqui batalhou para ter o primeiro carro, batalhou para ter uma casa. A criançada já tá assim, não, meu pai vai me deixar a casa, meu pai vai me deixar não sei o que lá, meu pai vai me dar uma BMW com 18 anos. Eu falo, seu pai é um cretino. Ele te detesta. Eu consigo. Eu falo, seu pai é um cretino, ele tá achando que você é incapaz. Eles olham para mim, não tinha pensado nisso. Eu falei, pensa. Porque ele não aposta nada em você. Ele acha que você é um idiota. Aí aquilo vai despertando neles uma vontade que eles vão para frente. Essa geração que tá aí, ela não sabe ser frustrada. Então, assim, nós estamos errando e a gente tem que entender isso. Deixa o filho chorar às vezes. Deixa se frustrar às vezes. Eles precisam disso. É o treino da vida. Porque, assim, nós não estamos aqui para sermos felizes. Quem falou isso, a turminha da compulsão de compra é assim, né? Eu mereço, né? Toda semana a criatura merece passar na Zara, passar não sei aonde. Gente, né? Comer tudo. Gente, a gente veio pra cá não foi pra ser feliz. A gente veio pra cá pra evoluir. Agora, se você consegue evoluir sendo feliz, nossa, você tá virando mestre. Então, resiliência é quando a gente assume que as dificuldades virão, mas a gente vai enfrentar e o que vai sair do outro lado é um pouco melhor. Porque resiliência, gente, é a característica do elástico. O que é a característica do elástico? Eu estico e quanto mais eu estico, mais força o elástico ganha. A resiliência é isso com a gente. São as dificuldades que a gente enfrenta, a gente vai tornando mais forte. Muito bem. Se eu tenho isso tudo e tenho a resiliência, naquela hora que a gente está sofrendo, a gente diz o quê? Fica quieto, que esse negócio vai te tornar mais forte. Sei que é difícil, mas a gente não tem outra saída, né? Ou você deita e chora, ou você sabe que aquilo tem um sentido, que você pode não entender, mas tem. E por fim, a ressurgência. O que é a ressurgência? A ressurgência é uma palavra usada para um fenômeno geográfico, que significa revirar o mar de vez em quando faz isso. Revira o fundo do mar, tá? É um fenômeno geográfico, e aquele fundo do mar vem. Então é muito nisso que se descobre tesouros enterrados. A ressurgência humana seria quando a gente passa por isso tudo, autoconhecimento, conhecimento, coragem, resiliência, e aí a gente remexe na nossa essência e traz o que tem de melhor lá. Então, se a gente não tiver noção dessas etapas que eu falei, a gente nunca vai ter saúde mental, com ou sem doença mental. Porque assim, quando você tem uma doença mental, eu digo, a coisa mais fácil é você tratar um deprimido. Mais fácil é tratar uma pessoa que tem pânico. Porque eu sei o que tem que fazer. Eu vou lá, tiro o pânico, tiro a depressão. Sabe qual é a coisa mais difícil? É fazer com que eles entendam isso que eu estou falando para vocês. Porque o paciente melhora, sabe o que ele faz? E some. 2 anos ele some. Aí, a próxima vez, ele liga para falar assim, Bia, se lembra daquela vez que eu apareci desesperado? Estou todo desesperado de novo. Aí você fala assim, mas meu amor, você está tomando alguma coisa? Não, suspendi. Estava bem, suspendi. E aí, você mudou o estilo de vida, como a gente falou? Você procurou saber do seu propósito, do seu talento? Não, Bia, estou perdido, não sei o que eu vou fazer. Gente, Cartola virou compositor aos 66 anos. Antes, Cartola foi um funcionário comum, mais ou menos medíocre, dos Correios. E deixou um legado imenso. Porque assim, você pode passar a vida inteira fazendo, tá longe do seu talento, tá longe do seu propósito, mas se você vive um dia dentro, você faz diferença. Então, queria deixar isso para vocês, porque assim, não adianta falar de doença, a gente tem que falar de quem somos. Porque a doença a gente consegue debelar. Mas a mudança para você, para um humano virar ser humano, depende da sua coragem e do seu conhecimento.